Ora viva pessoal, bom dia. Daqui eu olho carta aberta, diretamente da cidade de Luanda, bairro do Alvalade, de Angola para o mundo. Saúdo-vos com a mais elevada estima e consideração, em nome de Jesus. Na verdade, eu tenho acompanhado algumas polêmicas promovidas pelo irmão Vítor Azevedo e pelo irmão André Felizmina. Eu sinceramente, sem querer julgá-los, sem querer falar mal deles, eu compreendi a intenção da mensagem deles. Porque eu não sou uma pessoa precipitada. Eu não sou desequilibrado. Eu entendi o foco da mensagem deles. O André Felizmina e o Vítor Azevedo, eles estavam a tentar nos passar a ideia de que Jesus é a própria lei expressa na Bíblia Sagrada. Quem tem Cristo dentro dele não precisa de perder-se com a lei, porque a lei está tatuada no ser dele. Ao habitar Cristo entre nós, sua verdade nos se tornará em nós abundantemente. Está claro? Então, se a lei é perfeita, o Pai é perfeito, o Filho é perfeito, não há defeito nem na lei, nem no Pai, nem no Filho. Então, para uma pessoa que vive com Cristo dentro dele e tem a presença de Cristo, ele não precisa perder-se com a lei, porque a lei vive dentro dele. Ele obedece o sábado, não mata, não rouba, não furta. Ele faz tudo que Jesus fez. A presença espiritual de Cristo no crente produz frutos. Produz o caráter de Cristo reproduzido em obras. É a razão pela qual, quando a Bíblia fala, em Romanos 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Paulo está tentando nos passar a ideia de que se alguém não tem a presença de Cristo, se alguém não tem a obra de Cristo, se alguém não fala como Cristo, se alguém não pensa como Cristo, se alguém não age como Cristo, se alguém não trabalha como Cristo, se alguém não tem os propósitos de Cristo, se alguém não tem as intenções de Cristo, se alguém não tem o caráter de Cristo, se alguém não tem a presença, amor, benignidade, compaixão, mansidão, humildade, este tal não é de Cristo, não é dele, porque esses frutos todos aqui supracitados são frutos de Cristo, amados irmãos. Não precisamos ficar a bater-nos de frente uns com os outros, porque é heresia, não, o indivíduo está a promover heresias. Reconheço que sim, há um erro em passar certa mensagem, há um erro sim, isso deve ser corrigido. Esses irmãos têm que ser chamados a atenção. O grande problema dos nossos irmãos é que eles têm problema de oratória, têm problema de fazer uma transmissão da mensagem. Uma mensagem mal passada é mal compreendida e pode afugentar pessoas, pode criar inimigos. A mensagem tem que ser bem aplicada, tem que ser bem transmitida, tem que ser transmitida com precisão, com clareza, com simplicidade, de maneira que até o último indivíduo, aquele que se sente o mais desprezado do mundo, o mais analfabeto, ele compreenda a intenção da mensagem. Esse foi o método de Cristo. É a razão pela qual hoje indivíduos que não precisavam compreender a verdade, não precisavam saber quem é Cristo, hoje sabem da verdade. Por quê? Porque a verdade é tão simples e clara, tal como Cristo. Nós não precisamos começar a inventar coisas que tendem a fazer com que o cristianismo, o antitrinitarianismo e os próprios antitrinitarianos sejam mal vistos a nível do mundo, principalmente nas redes sociais. Irmãos, despertem! Jesus é a própria lei dentro do crente. A pessoa que está em Cristo não transgride a lei. A pessoa que está em Cristo, que tem Cristo dentro dele, vive na estrita obediência aos mandamentos. Ele não depende mais de uma lei expressa em tábuas. Ele tem a lei escrita dentro do coração dele. É a razão pela qual os frutos que ele reproduz é automático. Ele já não reproduz frutos assim, tipo mecânicos, forçados.
A pessoa não se sente mais obrigada a guardar o sábado, não se sente obrigada a não matar, não se sente obrigada a não adulterar, não se sente obrigada a não dizer falso testemunho, a não adorar deuses, ídolos. A pessoa não se sente obrigada a obedecer a lei, porque a lei reproduz, a obediência da lei reproduz nele automaticamente, amados irmãos. Então precisamos estar esclarecidos, ponto após ponto, Bíblia após Bíblia, porque não existe uma ideia definida de que a lei foi abolida. Porque a Bíblia toda rebate esse ponto de vista. Não existe essa ideia. Essa ideia é a mais supérflua, é a mais absurda, é a mais macabra e facilmente rebatida. Jesus não aboliu a lei. Jesus simplesmente cumpriu a lei e ele é a própria lei. Tanto quanto que ele te diz nas escrituras que sem mim nada podes fazer. Amigo, alguém que participou da criação, alguém que fez o homem a pó e barro e sopra no homem o fôlego de vida, e ele está a te dizer que sem mim nada podes fazer. Amigo, compreenda com profundidade. Ele é a própria lei. Então, irmãos, que possamos estudar mais, que possamos orar mais, peçam discernimento, peçam sabedoria ao Eterno, para que possamos compreender taxativamente a verdade presente. Quem lê entenda.